No misterioso abaixar-se de Deus sobre as nossas vidas e nossos acontecimentos, segundo as Escrituras, nascem a admiração e a alegria, dom de Deus que enche a vida de sentido e luz e encontra plenitude na salvação messiânica realizada por Cristo. Assim, o Espírito Santo conduziu a vida e os projetos dos consagrados e consagradas pelos caminhos do reino. O Espírito Santo sinaliza os caminhos de Deus para a vida consagrada, como portadora de sinais na caminhada histórica pela construção do reino. Os institutos seculares foram reconhecidos juridicamente pela Igreja através da Constituição Apostólica Provida Mater Ecclesia pelo Papa Pio XII em 2 de fevereiro de 1947 e apareceram integrados à vida consagrada no Código de Direito Canônico de 1983. Porém, antes deste reconhecimento pela Igreja, fizeram um caminho, por vezes difícil, mas sempre guiados pela fé e vigilantes aos sinais de Deus que não os fez desanimar. Nos séculos XVI e XVII, na Espanha, França e Itália, já apareciam os estilos de vida consagrada que professavam os conselhos evangélicos para atuar como fermento nos mais diferentes ambientes, mas permanecendo em suas casas, como a fundação de Santa Ângela de Médici, Padre Clorivier, José Alemande e outras associações. Um marco importante na caminhada dos institutos seculares foi o Congresso de San Gallo, na Suíça, em 1938, que reuniu 25 associações da França, Alemanha, Hungria, Itália, Bélgica, Holanda e Áustria, para partilharem as características comuns entre eles, sob a coordenação de Padre Gemelli e autorizado pelo Papa Pio XII. O período após o reconhecimento até o Concílio Vaticano II foi um tempo de silencioso semear e germinar. Teólogos importantes se refletiram sobre a vocação e missão dos institutos seculares, pois se constituem em 9 original vocação na Igreja. Karl Rahner, teólogo contemporâneo jesuíta, considera que a relação entre os institutos seculares e os religiosos está na substância dos conselhos evangélicos, como princípio formal, assumidos de forma permanente por vínculo sagrado através dos votos. A reflexão de von Balthasar, outro teólogo contemporâneo, afirma que o lugar teológico dos institutos seculares é no mundo, vivendo o mistério como consequência da encarnação e no sentido escatológico como mensageiros do reino, identificando sua existência como a Igreja de Cristo. É um novo estado eclesial. O magistério da Igreja também refletiu sobre a vocação e missão dos institutos seculares em documentos como a Perfecta Caritatis, entre outros. Os papas Paulo VI e João Paulo II participaram dos congressos da Conferência Mundial dos Institutos Seculares, com alocuções específicas e importantes sobre a vocação e missão dos institutos seculares. Bento XVI se dirige de modo especial aos institutos seculares em 3 de fevereiro de 2007, por ocasião do simpósio comemorativo aos 60 anos da Provida Mater Ecclesia. O Papa Francisco considera os institutos seculares um gesto revolucionário na Igreja pela novidade e originalidade de vida consagrada, na audiência concedida aos institutos no dia 10 de maio de 2014. A era da Igreja pós-conciliar possibilitava a abertura à vocação e missão de consagrados seculares. O Papa Paulo VI deu um grande impulso à importância dos institutos seculares. A própria Santa Sé possibilitou a formação das conferências de institutos seculares a nível mundial, continental e nacional. Na França, em Vesnac, houve um encontro dos institutos seculares promovido pelo Instituto Notre Dame. Esse encontro fez aumentar a percepção da necessidade de partilha entre os institutos seculares. A Santa Sé, no mesmo ano, 1968, nomeou uma comissão composta pelos responsáveis gerais dos institutos e fundadores para a constituição de um organismo internacional como ponto de união e apoio entre os diversos institutos e que se constituiria mais tarde na Conferência Mundial dos Institutos Seculares. A comissão foi presidida pelo padre Heston, norte-americano, secretário da Congregação dos Religiosos.
O primeiro congresso internacional foi em setembro de 1970, presidido pelo professor Lazati e como secretário Armando Oberti, do Instituto Milites Christi, hoje Instituto Cristo Rei. No Congresso dos Institutos Seculares em Roma, Mercedes Ricaute, do Instituto Fiéis Servas de Jesus, da Colômbia, sobressaiu pelo seu entusiasmo em relação à organização e à unidade entre os diversos institutos. Ela foi designada pelo Congresso para organizar a Conferência dos Institutos Seculares da América Latina. No Rio de Janeiro, realizou-se o primeiro Congresso Latino-Americano em julho de 1974. Estiveram presentes institutos representantes da Argentina, Chile, Colômbia, Paraguai, Uruguai, além do Brasil. O decreto de aprovação dos estatutos da CESAL pelo Vaticano ocorreu em 16 de maio de 1996, assinado pelo cardeal Martinez Somalo, então prefeito da Congregação da Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica. Hilda Maria Soares de Azevedo del Papa, do Instituto Servas de Jesus, sacerdote, participou do Congresso Internacional dos Institutos Seculares em Roma, promovido pela Santa Sé. Nessa ocasião, foi incentivada para organizar a Conferência Nacional dos Institutos Seculares no Brasil pelo secretário da Sagrada Congregação, Dom Mário Alberti. Assim, Hilda solicitou ao Vaticano a possibilidade de criar no Brasil a Conferência Nacional dos Institutos Seculares em 20 de fevereiro de 1971. O primeiro encontro foi em 16 de janeiro de 1972 em Ribeirão Preto, São Paulo. A aprovação definitiva dos estatutos saiu no dia 8 de setembro de 1989, assinada pelo cardeal Martinez, prefeito do Discatério, tendo como primeira presidente nacional Hilda Maria de Azevedo del Papa. Os institutos seculares seguem, vigilantes sua caminhada exodal no meio do mundo, no seguimento de Jesus Cristo e pela fé, buscam os sinais de Deus para responder pela sua consagração e missão ao mundo secularizado e afastado de Deus. A criatividade do Espírito de Deus surpreende, faz nascer na Igreja carismas diferentes para responder aos desafios do presente. Diz São Paulo: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Os institutos seculares enriquecem a Igreja com a sua multiplicidade de carismas, de rostos, de ações, de reflexão e engajamento. Cada instituto fala do lugar onde está, dos desafios que encontra, construindo respostas e caminhos para melhor anunciar a mensagem de Jesus Cristo. Por isso, são um dom na e para a Igreja. Os membros dos institutos seculares atuam em várias profissões, tais como educação, serviço social, administração, gestão, comunicação e em vários ambientes, tais como a família, empresas, hospitais, escolas, mostrando, por um lado, a riqueza do carisma dos seus institutos, sua finalidade e ação transformadora, e, por outro lado, o testemunho de que um outro tipo de relação e convívio, baseado nos valores do Evangelho, é possível. Além disso, atuam também nas pastorais, colaborando com a Igreja nas suas iniciativas evangelizadoras. Todo este serviço é a tradução da própria vida em apostolado unido à missão do Cristo. Sendo assim, os membros dos institutos seculares tendem a amar sempre mais as pessoas e o mundo, contemplando a sua positividade, cooperando com a santificação deste mundo a partir do seu interior, isto é, a partir de um comprometimento com cada pessoa, em cada situação e campo de trabalho, afirmando e testemunhando que o mundo, cada pessoa, criatura é boa e querida por Deus. Portanto, os institutos seculares são, neste mundo contemporâneo, uma presença amorosa e concreta de Deus.